Os dias seguintes na fazenda Morro do Salto se revelaram ainda mais desafiadores do que Kelly poderia imaginar. Cada manhã começava com o canto distante dos galos e o aroma da terra úmida, mas, apesar da tranquilidade aparente, havia uma tensão silenciosa pairando no ar. Kelly, agora mais familiarizada com os espaços da mansão e dos arredores, percebeu que a rotina era marcada por detalhes sutis de observação. Paulo, de forma quase imperceptível, monitorava cada movimento seu, como se estivesse estudando não apenas seu desempenho como babá, mas também seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os brinquedos das crianças no jardim, Paulo se aproximou de maneira inesperada. O calor do sol dourado refletia nos cabelos dela, e seu perfume, discreto e elegante, parecia se misturar à brisa leve que atravessava o amplo pátio. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando cada gesto de Kelly com uma intensidade que a deixou momentaneamente sem palavras. Havia algo nos olhos dele, um misto de curiosidade e desejo controlado, que a fez sentir um arrepio percorrer sua espinha. Kelly tentou concentrar-se em seu trabalho, ignorando o olhar perscrutador, mas não pôde deixar de notar como Paulo manipulava a situação com sutileza. Um simples comentário sobre a maneira como ela organizava os brinquedos parecia casual, mas carregava uma carga de análise e crítica velada. Ele sabia provocar emoções de forma estratégica, deixando-a desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinado. Era um jogo perigoso de poder e sedução, e Kelly sentiu que cada passo em falso poderia ser usado contra ela. Enquanto isso, a presença de Carla Nunes se tornou mais constante e vigilante. A mãe de Paulo, ciente da aproximação entre os dois, mantinha-se observadora, sempre pronta para intervir com palavras afiadas e acusações sutis. Em um desses momentos, ao notar um gesto de intimidade entre Kelly e seu filho, Carla interveio de forma direta. "Lembre-se de quem você serve aqui. Não se engane pensando que o coração de meu filho é facilmente conquistado." A frase, carregada de advertência e suspeita, deixou Kelly ainda mais alerta, fazendo com que cada movimento fosse cuidadosamente calculado. No entanto, a tensão não impedia que surgissem momentos de vulnerabilidade e conexão genuína entre Kelly e Paulo. Uma noite, após um jantar formal na sala principal, Paulo pediu que ela permanecesse para ajudá-lo a organizar alguns documentos importantes. O ambiente estava iluminado apenas por candelabros, que lançavam sombras delicadas nas paredes, criando uma atmosfera íntima e silenciosa. Eles se sentaram lado a lado, revisando papéis e contratos, mas o que deveria ser apenas uma tarefa administrativa rapidamente se transformou em um momento carregado de proximidade e tensão. Paulo, com um tom de voz suave, começou a falar sobre sua infância e os desafios de administrar uma fazenda de grande porte. Ele revelou fragmentos de sua vida pessoal, mostrando vulnerabilidade em meio ao controle absoluto que exercia sobre a propriedade e sobre aqueles ao seu redor. Kelly, ao ouvir essas histórias, percebeu que por trás do homem autoritário e misterioso havia um ser humano complexo, capaz de sentimentos profundos e conflitos internos. A empatia começou a surgir, misturada à confusão de sentimentos que ela não conseguia decifrar completamente. Ao mesmo tempo, Kelly começou a notar sinais de manipulação emocional mais sutis. Paulo sabia exatamente como elogiar ou criticar, sempre deixando espaço para que ela questionasse suas próprias percepções. Um gesto de cuidado poderia ser seguido por um comentário frio, deixando-a insegura, mas ainda presa à atenção dele. Essa dança psicológica era habilmente conduzida e Kelly, mesmo consciente do perigo, não podia negar a atração que sentia. Cada interação era carregada de tensão, expectativa e risco. Carla, por sua vez, intensificava suas tentativas de proteger seu filho e possivelmente os interesses da família. Ela começou a criar situações que testavam a lealdade e a resistência de Kelly, desde comentários enigmáticos sobre os empregados, até insinuações sobre segredos que ela própria parecia conhecer profundamente. A jovem babá percebeu que precisava manter a calma e o discernimento, equilibrando sua postura profissional com a crescente complexidade emocional que envolvia a dinâmica familiar e o poder de Paulo. Entre passeios pelos campos e momentos de trabalho na casa, Kelly começou a perceber que a fazenda Morro do Salto guardava segredos muito maiores do que imaginava. Pequenos detalhes, conversas interrompidas, olhares trocados entre empregados, portas que eram fechadas de repente, sugeriam que existiam histórias e acontecimentos ocultos, prontos para emergir a qualquer momento.
A sensação de que algo perigoso e inesperado estava prestes a acontecer aumentava a cada dia, tornando sua permanência no local cada vez mais intensa e imprevisível. A combinação de sedução, manipulação e tensão familiar tornou-se o núcleo do cotidiano de Kelly. Cada interação com Paulo exigia atenção extrema, discernimento emocional e coragem silenciosa. Ela precisava decifrar intenções, interpretar gestos e aprender a navegar em um ambiente onde nada era exatamente o que parecia. A mistura de medo e atração, aliada à constante vigilância de Carla, criou uma atmosfera densa, quase palpável, que envolvia todos os que viviam ou trabalhavam na fazenda. Enquanto a semana avançava, Kelly começou a compreender que sua vida nunca mais seria a mesma. O que começou como um trabalho aparentemente simples, transformou-se em um jogo complexo de poder, desejo e segredos ocultos. Cada decisão, cada gesto, cada palavra podia influenciar seu futuro e determinar os rumos de sua relação com Paulo e, indiretamente, com toda a família Nunes. O perigo estava presente, invisível, mas constante. E Kelly precisava encontrar forças para preservar sua integridade e seu senso de identidade em meio a esse turbilhão. A relação entre Kelly e Paulo, embora carregada de tensão e desejo, tornou-se também uma aula silenciosa sobre poder, controle e sedução. Ela aprendeu que a vulnerabilidade podia ser explorada e que o amor ou a atração poderia ser usado como ferramenta de manipulação. Cada dia na fazenda era uma lição de sobrevivência emocional e cada gesto do milionário revelava camadas de complexidade que jamais imaginava existir. A sensação de estar à beira de um abismo emocional tornou-se constante, mas também a motivou a compreender, resistir e adaptar-se. Os dias seguintes na fazenda Morro do Salto se revelaram ainda mais desafiadores do que Kelly poderia imaginar. Cada manhã começava com o canto distante dos galos e o aroma da terra úmida, mas, apesar da tranquilidade aparente, havia uma tensão silenciosa pairando no ar. Kelly, agora mais familiarizada com os espaços da mansão e dos arredores, percebeu que a rotina era marcada por detalhes sutis de observação. Paulo, de forma quase imperceptível, monitorava cada movimento seu, como se estivesse estudando não apenas seu desempenho como babá, mas também seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os brinquedos das crianças no jardim, Paulo se aproximou de maneira inesperada. O calor do sol dourado refletia nos cabelos dela, e seu perfume, discreto e elegante, parecia se misturar à brisa leve que atravessava o amplo pátio. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando cada gesto de Kelly com uma intensidade que a deixou momentaneamente sem palavras. Havia algo nos olhos dele, um misto de curiosidade e desejo controlado, que a fez sentir um arrepio percorrer sua espinha. Kelly tentou concentrar-se em seu trabalho, ignorando o olhar perscrutador, mas não pôde deixar de notar como Paulo manipulava a situação com sutileza. Um simples comentário sobre a maneira como ela organizava os brinquedos parecia casual, mas carregava uma carga de análise e crítica velada. Ele sabia provocar emoções de forma estratégica, deixando-a desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinado. Era um jogo perigoso de poder e sedução, e Kelly sentiu que cada passo em falso poderia ser usado contra ela. Enquanto isso, a presença de Carla Nunes se tornou mais constante e vigilante. A mãe de Paulo, ciente da aproximação entre os dois, mantinha-se observadora, sempre pronta para intervir com palavras afiadas e acusações sutis. Em um desses momentos, ao notar um gesto de intimidade entre Kelly e seu filho, Carla interveio de forma direta. "Lembre-se de quem você serve aqui. Não se engane pensando que o coração de meu filho é facilmente conquistado." A frase, carregada de advertência e suspeita, deixou Kelly ainda mais alerta, fazendo com que cada movimento fosse cuidadosamente calculado. Enquanto isso, a presença de Carla Nunes se tornou mais constante e vigilante. A mãe de Paulo, ciente da aproximação entre os dois, mantinha-se observadora, sempre pronta para intervir com palavras afiadas e acusações sutis. Em um desses momentos, ao notar um gesto de intimidade entre Kelly e seu filho, Carla interveio de forma direta. "Lembre-se de quem você serve aqui. Não se engane pensando que o coração de meu filho é facilmente conquistado."
A frase, carregada de advertência e suspeita, deixou Kelly ainda mais alerta, fazendo com que cada movimento fosse cuidadosamente calculado. No entanto, a presença de Carla intensificava suas tentativas de proteger seu filho e possivelmente os interesses da família. Ela começou a criar situações que testavam a lealdade e a resistência de Kelly, desde comentários enigmáticos sobre os empregados até insinuações sobre segredos que ela própria parecia conhecer profundamente. A jovem babá percebeu que precisava manter a calma e o discernimento, equilibrando sua postura profissional com a crescente complexidade emocional que envolvia a dinâmica familiar e o poder de Paulo. Entre passeios pelos campos e momentos de trabalho na casa, Kelly começou a perceber que a fazenda Morro do Salto guardava segredos muito maiores do que imaginava. Pequenos detalhes, conversas interrompidas, olhares trocados entre empregados, portas que eram fechadas de repente, sugeriam que existiam histórias e acontecimentos ocultos, prontos para emergir a qualquer momento. A sensação de que algo perigoso e inesperado estava prestes a acontecer aumentava a cada dia, tornando sua permanência no local cada vez mais intensa e imprevisível. A combinação de sedução, manipulação e tensão familiar tornou-se o núcleo do cotidiano de Kelly. Cada interação com Paulo exigia atenção extrema, discernimento emocional e coragem silenciosa. Ela precisava decifrar intenções, interpretar gestos e aprender a navegar em um ambiente onde nada era exatamente o que parecia. A mistura de medo e atração, aliada à constante vigilância de Carla, criou uma atmosfera densa, quase palpável, que envolvia todos os que viviam ou trabalhavam na fazenda. Enquanto a semana avançava, Kelly começou a compreender que sua vida nunca mais seria a mesma. O que começou como um trabalho aparentemente simples, transformou-se em um jogo complexo de poder, desejo e segredos ocultos. Cada decisão, cada gesto, cada palavra podia influenciar seu futuro e determinar os rumos de sua relação com Paulo e indiretamente com toda a família Nunes. O perigo estava presente, invisível, mas constante, e Kelly precisava encontrar forças para preservar sua integridade e seu senso de identidade em meio a esse turbilhão. Com o passar dos dias, Kelly começou a perceber que a fazenda Morro do Salto era muito mais do que um local isolado e tranquilo. Cada canto da propriedade parecia carregar memórias e segredos, como se a própria terra guardasse histórias de poder, riqueza e acontecimentos sombrios. Os corredores da mansão ecoavam passos silenciosos, o tilintar de objetos cuidadosamente posicionados e sussurros quase inaudíveis, que faziam a jovem babá sentir-se constantemente observada. Era como se a própria casa tivesse vida própria, testando sua coragem e percepção a cada instante. Paulo Nunes continuava a exercer sua influência de maneira sutil e quase imperceptível. Um simples toque no ombro durante uma orientação sobre as crianças, um elogio sobre a organização de um cômodo, ou mesmo uma pergunta aparentemente casual sobre seus hábitos, carregavam sempre uma carga de controle e sedução. Kelly sentia-se ao mesmo tempo atraída e desconfortável. Havia algo magnético em Paulo, algo que aprendia mesmo quando ela tentava se afastar. Ele sabia exatamente como tocar suas emoções sem precisar usar palavras explícitas, como se conhecesse cada detalhe de sua psique. Uma noite, após um dia longo de atividades e cuidados com os filhos da família, Paulo a convidou a acompanhá-lo até a varanda da mansão para uma conversa mais privada. O céu estava tingido de tons alaranjados e dourados, refletindo-se nos amplos campos e nas árvores que circundavam a propriedade. A brisa leve trazia o cheiro da terra molhada e o som distante de pássaros retornando aos seus ninhos. Sentaram-se lado a lado em poltronas de madeira e, pela primeira vez, Kelly percebeu uma fragilidade rara nos olhos do milionário. Um olhar que falava de solidão, de responsabilidade e de desejos reprimidos. Enquanto conversavam, Paulo começou a revelar partes de sua história que nunca haviam sido compartilhadas, mesmo com sua própria família. Ele falava sobre decisões difíceis, perdas e momentos de vulnerabilidade que moldaram seu caráter.
Kelly, atenta, sentia uma mistura de compaixão e fascínio. Cada palavra, cada gesto, cada pausa parecia cuidadosamente calculada para criar uma conexão intensa e pessoal. Era uma dança emocional em que ele conduzia os passos, deixando-a ao mesmo tempo atraída e hesitante. Mas nem tudo era revelação e aproximação. Os sinais de manipulação emocional começaram a se tornar mais claros. Paulo sabia exatamente como provocar inseguranças e fazer com que Kelly duvidasse de seus próprios sentimentos e julgamentos. Um elogio poderia ser seguido de uma crítica velada, um gesto de cuidado acompanhado de um olhar avaliador. Kelly, consciente dessas nuances, sentia-se dividida entre a admiração e o medo, ciente de que cada interação tinha consequências invisíveis, mas poderosas. Enquanto isso, Carla Nunes intensificava sua vigilância. Cada passo da jovem babá era observado com atenção, e comentários indiretos sobre reputação, moral e lealdade eram lançados como alertas silenciosos. A mãe de Paulo, ao mesmo tempo protetora e manipuladora, parecia ter suas próprias motivações ocultas, dificultando que Kelly compreendesse completamente a dinâmica familiar. Cada palavra de Carla era carregada de tensão, fazendo com que a babá precisasse calcular cada ação com extrema cautela. O relacionamento entre Kelly e Paulo começou a se aprofundar em níveis mais complexos. Momentos de proximidade física e emocional surgiam de forma inesperada, desde conversas na cozinha até passeios pelos campos da fazenda. Cada gesto de afeto era cuidadosamente equilibrado com controle e intensidade, criando um ambiente emocionalmente carregado. Kelly sentia-se em constante alerta, percebendo que a sedução de Paulo não era apenas atração, mas também uma forma de exercer poder e influência sobre suas emoções. Além disso, Kelly começou a perceber pequenas inconsistências e segredos escondidos na rotina da fazenda. Funcionários que pareciam nervosos ou desconfiados, portas que eram fechadas abruptamente, sussurros de conversas interrompidos, todos sinais de que havia camadas ocultas de intrigas e interesses. Ela compreendeu que para sobreviver naquele ambiente, precisava desenvolver não apenas habilidades práticas como babá, mas também uma percepção aguçada do comportamento humano e das sutilezas emocionais que permeavam cada interação. O clima de tensão e sedução atingiu um novo nível quando Paulo a convidou a uma reunião informal na biblioteca da mansão. Entre prateleiras cheias de livros antigos e objetos de valor, o ambiente parecia isolado do resto do mundo, criando uma sensação de intimidade intensa. Paulo falava sobre projetos da fazenda, planos futuros e decisões estratégicas, mas sempre misturando profissionalismo com comentários pessoais e gestos que tornavam a situação carregada de significado emocional. Kelly sentia-se dividida entre o desejo de se aproximar e a necessidade de manter distância. Enquanto isso, os próprios sentimentos de Kelly se tornavam mais complexos. A atração que sentia por Paulo não era simples desejo físico, era uma mistura de fascínio, empatia e medo. Ela compreendia que se envolver emocionalmente poderia ser perigoso, mas a intensidade da presença dele tornava quase impossível resistir. Cada gesto, cada olhar, cada palavra parecia cuidadosamente desenhado para prender sua atenção e testar sua resistência emocional. Era um jogo que ela ainda não sabia como vencer. Entre esses momentos, a jovem também se dedicava às crianças, encontrando pequenas alegrias e momentos de descontração que contrastavam com a tensão ao redor. Esses instantes ofereciam um alívio temporário, lembrando-a de sua humanidade e de seu propósito original na fazenda. Mas, mesmo nos momentos mais leves, a sensação de estar sendo observada e avaliada nunca desaparecia, lembrando-a de que nada ali era completamente seguro ou previsível. Ao final desta semana, Kelly percebeu que sua vida havia se transformado de maneira irreversível. O que começou como um emprego simples evoluiu para um complexo labirinto emocional onde desejo, poder e manipulação se entrelaçavam. Cada interação com Paulo e com sua mãe revelava camadas de tensão, perigo e sedução, forçando-a a desenvolver habilidades emocionais e estratégicas para sobreviver. A consciência de que estava no centro de um jogo perigoso aumentava sua vigilância e determinação, preparando-a para os desafios ainda maiores que viriam. O início da nova semana trouxe consigo uma sensação de inquietação que Kelly não conseguia ignorar. Cada amanhecer na fazenda Morro do Salto parecia mais intenso e carregado de expectativas invisíveis.
A luz do sol atravessava as cortinas pesadas da mansão, iluminando os corredores com um brilho quase teatral, como se a própria casa quisesse destacar cada detalhe da vida que se desenrolava dentro dela. Kelly, embora ainda imersa em suas responsabilidades como babá, sentia que estava se tornando parte de um jogo muito maior do que jamais imaginara. Paulo continuava a exercer sua influência de maneira sofisticada e estratégica. Ele sabia exatamente quando aparecer, quando permanecer em silêncio e quando provocar pequenas demonstrações de proximidade. Um toque na mão durante uma orientação, um olhar que demorava mais do que o necessário, uma pergunta aparentemente inocente sobre seus sentimentos, tudo era cuidadosamente calculado para criar uma tensão quase palpável. Kelly, cada vez mais consciente desse jogo, sentia-se simultaneamente atraída e intimidada. Havia algo em Paulo que ia além do físico, era o controle sutil sobre suas emoções que aprendia sem que ela percebesse. A relação entre Kelly e as crianças também começou a evoluir. Embora sua principal função fosse cuidar delas, ela descobriu que cada gesto de carinho e atenção poderia se tornar um aliado ou um obstáculo na dinâmica da fazenda. As crianças, intuitivas e sensíveis, pareciam perceber a tensão ao redor e, muitas vezes, reagiam com curiosidade ou desconfiança, dependendo do clima emocional do ambiente. Kelly aprendeu a equilibrar cuidado e disciplina, ao mesmo tempo em que mantinha atenção redobrada à complexa rede de relacionamentos que se formava ao seu redor. Carla Nunes, por sua vez, intensificava sua presença, como se estivesse sempre testando limites e avaliando intenções. Seus comentários sobre reputação, moralidade e lealdade surgiam em momentos estratégicos, reforçando a sensação de vigilância constante. A babá percebeu que a mãe de Paulo não apenas buscava proteger o filho, mas também manter controle sobre todos ao redor, incluindo Kelly. Cada frase, cada gesto de Carla era uma advertência silenciosa, lembrando-a de que qualquer descuido poderia ter consequências sérias. Um dia, enquanto organizava a biblioteca com Paulo, Kelly descobriu alguns documentos antigos que sugeriam segredos financeiros e familiares que ela não deveria conhecer. A curiosidade a impulsionou a ler trechos discretamente, mas o olhar súbito de Paulo fez com que ela interrompesse imediatamente. Ele não disse nada, mas o silêncio era carregado de significado. Havia uma mistura de reprovação e advertência implícita, lembrando-a de que havia limites invisíveis que não podiam ser ultrapassados sem riscos. Esse episódio deixou Kelly ainda mais consciente do poder que Paulo exercia sobre todos os aspectos da fazenda. Enquanto a tensão aumentava, pequenos gestos de Paulo continuavam a confundir seus sentimentos. Um elogio sincero, um sorriso discreto, um gesto de cuidado, tudo contrastava com momentos de controle e manipulação. Kelly sentia-se presa em uma rede emocional complexa, na qual o desejo e a cautela se misturavam de maneira quase inextricável. Cada interação tornava-se um exercício de autoconhecimento e resistência, forçando-a a compreender suas próprias emoções enquanto tentava decifrar as intenções de Paulo. As noites na fazenda tornavam-se ainda mais intensas emocionalmente. Ao caminhar pelos corredores silenciosos ou observar o céu estrelado da varanda, Kelly refletia sobre a profundidade da influência de Paulo e o impacto que ele tinha sobre suas decisões e sentimentos. Ela começou a perceber que o ambiente não era apenas um local físico, mas um cenário cuidadosamente construído para testar limites, explorar vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, criar uma conexão irresistível. A sensação de perigo e fascínio coexistiam de maneira inquietante, mantendo-a alerta e emocionalmente envolvida. A presença constante de Carla também não diminuía. Cada conselho velado ou advertência direta aumentava a complexidade da situação. A babá percebeu que a mãe de Paulo não apenas buscava proteger o filho, mas também manter controle sobre todos ao redor, incluindo Kelly. Cada frase, cada gesto de Carla era uma advertência silenciosa, lembrando-a de que qualquer descuido poderia ter consequências sérias. Um dia, enquanto organizava a biblioteca com Paulo, Kelly descobriu alguns documentos antigos que sugeriam segredos financeiros e familiares que ela não deveria conhecer. A curiosidade a impulsionou a ler trechos discretamente, mas o olhar súbito de Paulo fez com que ela interrompesse imediatamente. Ele não disse nada, mas o silêncio era carregado de significado.
Havia uma mistura de reprovação e advertência implícita, lembrando-a de que havia limites invisíveis que não podiam ser ultrapassados sem riscos. Esse episódio deixou Kelly ainda mais consciente do poder que Paulo exercia sobre todos os aspectos da fazenda. Enquanto a tensão aumentava, pequenos gestos de Paulo continuavam a confundir seus sentimentos. Um elogio sincero, um sorriso discreto, um gesto de cuidado, tudo contrastava com momentos de controle e manipulação. Kelly sentia-se presa em uma rede emocional complexa, na qual o desejo e a cautela se misturavam de maneira quase inextricável. Cada interação tornava-se um exercício de autoconhecimento e resistência, forçando-a a compreender suas próprias emoções enquanto tentava decifrar as intenções de Paulo. As noites na fazenda tornavam-se ainda mais intensas emocionalmente. Ao caminhar pelos corredores silenciosos ou observar o céu estrelado da varanda, Kelly refletia sobre a profundidade da influência de Paulo e o impacto que ele tinha sobre suas decisões e sentimentos. Ela começou a perceber que o ambiente não era apenas um local físico, mas um cenário cuidadosamente construído para testar limites, explorar vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, criar uma conexão irresistível. A sensação de perigo e fascínio coexistiam de maneira inquietante, mantendo-a alerta e emocionalmente envolvida. A presença constante de Carla também não diminuía. Cada conselho velado ou advertência direta aumentava a complexidade da situação. A babá começou a perceber que precisava agir com astúcia e estratégia, equilibrando seu comportamento entre manter a integridade pessoal e responder às expectativas da família Nunes. Cada ação era medida, cada gesto observado, e a linha entre segurança e risco tornava-se cada vez mais tênue. Kelly aprendeu que para sobreviver emocional e socialmente naquele ambiente, precisava combinar inteligência emocional, coragem e discernimento. O ambiente da fazenda, com seus jardins, campos abertos e interiores luxuosos, servia tanto como refúgio quanto como palco para tensões ocultas. Cada canto parecia carregar uma história ou um segredo, e cada interação com Paulo e sua mãe trazia novos desafios. Kelly compreendeu que a aparência tranquila da fazenda era apenas superficial e que, sob a fachada de serenidade, existiam jogos de poder, manipulação emocional e segredos que poderiam abalar sua vida de maneiras inesperadas. Enquanto a semana avançava, Kelly começou a perceber que seu envolvimento com Paulo não era apenas emocional, mas também estratégico. Ela precisava entender padrões, avaliar intenções e tomar decisões cuidadosas para preservar sua segurança e integridade. A mistura de sedução, controle e vulnerabilidade tornava cada momento imprevisível, e cada ação podia ter repercussões significativas. A jovem babá compreendeu que não poderia mais agir apenas como uma observadora, precisava aprender a jogar naquele tabuleiro complexo de relações e emoções. No final dessa semana intensa, Kelly refletiu sobre a transformação que havia ocorrido em sua vida desde que chegara à fazenda. O que começou como um emprego aparentemente simples evoluiu para um cenário carregado de tensão, desejo, manipulação e segredos familiares. Cada dia revelava novas camadas de complexidade, exigindo dela habilidades emocionais, inteligência e coragem. Ela sabia que para sobreviver e proteger sua integridade, precisaria enfrentar desafios ainda maiores, mantendo-se alerta e estratégica em meio ao turbilhão de emoções que cercavam sua vida na fazenda Morro do Salto. A quinta semana na fazenda Morro do Salto trouxe consigo uma mistura de rotina aparente e tensão crescente. Kelly já começava a compreender os padrões sutis que permeavam o comportamento de Paulo, mas ainda se sentia frequentemente surpreendida por sua capacidade de manipulação. Ele sabia exatamente como conduzir as situações, alternando gestos de gentileza com sinais de controle silencioso, criando um ambiente em que Kelly se via emocionalmente envolvida, mas constantemente alerta. Cada interação parecia um teste, uma medida do quanto ela podia resistir às suas estratégias de sedução e influência. Uma manhã, enquanto ajudava na preparação do café da manhã para a família, Kelly percebeu que Paulo estava particularmente introspectivo. Ele caminhava pelo corredor da cozinha com passos firmes, os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse analisando mais do que apenas o espaço físico ao redor. Ao se aproximar para entregar alguns utensílios, ela sentiu seu olhar se fixar sobre ela, carregado de intensidade silenciosa.
O impacto daquele simples contato visual fez seu coração disparar, lembrando-a do poder que ele exercia sobre suas emoções. Ao longo do dia, pequenos incidentes começaram a revelar mais da complexa dinâmica da fazenda. Um empregado comentou discretamente sobre acontecimentos recentes, deixando pistas sobre tensões familiares e conflitos que não eram abertamente discutidos. Kelly percebeu que, embora a mansão transmitisse uma imagem de ordem e harmonia, havia um submundo de intrigas e segredos, muitos dos quais envolviam diretamente Paulo e sua mãe, Carla Nunes. A babá começou a compreender que precisava ler não apenas os gestos e palavras, mas também os silêncios e expressões faciais, cada um carregado de significado oculto. O relacionamento com Paulo continuava a se aprofundar, mas de forma imprevisível. Em um fim de tarde, ele a convidou para uma caminhada pelos jardins da propriedade. O sol, já baixo no horizonte, pintava o céu com tons de laranja e dourado, refletindo-se nas folhas e flores que cercavam o caminho. Paulo falava sobre a história da fazenda, suas memórias de infância e os desafios de administrar um lugar tão grande e complexo. A cada palavra, ele alternava entre vulnerabilidade e autoridade, mostrando a Kelly que poder e fragilidade podiam coexistir em uma mesma pessoa. Ela se sentiu atraída e cautelosa ao mesmo tempo, consciente de que qualquer gesto imprudente poderia ser interpretado de maneira perigosa. Enquanto isso, Carla Nunes continuava a desempenhar seu papel de vigilância constante. Sua presença, muitas vezes silenciosa e imponente, reforçava a necessidade de Kelly de agir com prudência. Comentários sobre moralidade, reputação e lealdade surgiam como lembretes sutis de que a jovem não poderia se permitir distrações emocionais. Kelly começou a perceber que cada interação familiar era uma peça de um quebra-cabeça maior e que entender as motivações e estratégias de Carla seria tão crucial quanto lidar com a influência direta de Paulo. Os dias se misturavam entre momentos de intensidade emocional e pequenas alegrias proporcionadas pelas crianças. Cuidar delas, em muitos aspectos, um alívio do peso que sentia em relação às dinâmicas adultas ao redor. No entanto, até mesmo esses instantes eram permeados por tensão, pois a percepção das crianças sobre o ambiente muitas vezes refletia a complexidade das relações familiares. Kelly aprendeu a interpretar sinais sutis, entendendo que cada sorriso, cada gesto, cada pergunta poderia ser mais do que aparentava, carregando camadas de significado que afetavam não apenas o cotidiano, mas também sua própria segurança emocional. A manipulação emocional de Paulo se tornava mais evidente conforme os dias avançavam. Ele sabia exatamente como criar momentos de proximidade e, ao mesmo tempo, manter um controle sutil sobre suas reações. Um elogio cuidadosamente dosado, um comentário que sugeria confiança, seguido de um gesto que lembrava sua posição de autoridade, tudo isso fazia com que Kelly se sentisse simultaneamente valorizada e vulnerável. A intensidade dessas interações aumentava a complexidade de seus sentimentos, deixando-a dividida entre desejo, fascínio e prudência. Certa noite, após um jantar formal, Paulo pediu que ela permanecesse na sala de estar para ajudá-lo a organizar alguns documentos importantes. A atmosfera estava carregada de silêncio, iluminada apenas pela luz suave de candelabros e velas espalhadas pelo ambiente. Cada gesto de Paulo era calculado, desde a maneira como se inclinava sobre a mesa até a forma como falava, alternando instruções com comentários pessoais que reforçavam a tensão emocional. Kelly, sentada próxima, sentiu novamente a força magnética de sua presença, percebendo que o controle dele não se limitava apenas ao ambiente físico, mas se estendia profundamente às suas emoções. Além disso, a jovem começou a notar sinais de possíveis segredos que iam além das questões financeiras e familiares. Conversas interrompidas, olhares trocados com empregados e portas que eram fechadas abruptamente sugeriam que havia acontecimentos ocultos prestes a emergir. Kelly compreendeu que a fazenda era um palco complexo, onde cada detalhe, cada gesto e cada palavra podiam ter múltiplos significados. Ela precisava aprender a decifrar essas sutilezas, desenvolvendo não apenas atenção, mas também uma percepção estratégica das relações e intenções ao seu redor. Enquanto a semana avançava, a tensão atingiu novos níveis. Um incidente aparentemente trivial com uma das crianças trouxe à tona a preocupação intensa de Paulo, mostrando novamente seu lado vulnerável e humano.
Ele se aproximou de Kelly com cuidado, oferecendo orientação e apoio, mas sua presença carregava uma carga de autoridade que lembrava a jovem de seu lugar naquele universo. Era impossível separar os sentimentos genuínos da manipulação sutil. Tudo coexistia em um equilíbrio delicado e potencialmente perigoso. Ao final desta quinta semana, Kelly percebeu que a experiência na fazenda Morro do Salto já havia transformado completamente sua vida. O que começou como um emprego simples evoluiu para um cenário complexo de sedução, poder, manipulação e segredos familiares. Cada dia exigia dela habilidades emocionais, discernimento e coragem. Ela sabia que desafios ainda maiores estavam por vir e que para preservar sua integridade e sobreviver ao jogo emocional imposto por Paulo e sua mãe, precisaria manter-se vigilante, estratégica e emocionalmente resistente. A sexta semana na fazenda Morro do Salto começou com uma sensação de inquietação que parecia permear cada canto da propriedade. Kelly já estava mais familiarizada com os corredores largos da mansão, os jardins exuberantes e os campos extensos que cercavam a residência, mas nada disso diminuía a atenção constante que sentia na presença de Paulo. Cada gesto dele, cada olhar, cada palavra carregava uma carga emocional que a fazia sentir-se vulnerável e, ao mesmo tempo, irresistivelmente atraída. A sedução e a manipulação psicológica do milionário continuavam a intensificar a complexidade de seus sentimentos. Paulo estava mais reservado naquele início de semana, mas sua presença era mais intensa do que nunca. Um simples encontro de olhares no corredor enquanto Kelly entregava um documento parecia carregar significado oculto. Ele alternava momentos de extrema gentileza com outros de controle silencioso, criando um padrão emocional que mantinha Kelly constantemente alerta. A babá percebia que cada interação era parte de um jogo maior, onde suas respostas e atitudes eram observadas e avaliadas com precisão quase cirúrgica. Enquanto isso, Carla Nunes permanecia vigilante, reforçando sua presença como guardiã dos interesses da família e do próprio filho. Suas intervenções, muitas vezes sutis, lembravam Kelly de que cada gesto e palavra tinham consequências. Comentários sobre reputação, moral e confiança eram lançados como alertas estratégicos, reforçando a necessidade de cuidado em cada ação. Kelly aprendeu rapidamente que, para sobreviver emocionalmente e preservar sua integridade, precisava não apenas interpretar gestos, mas também antecipar intenções e manter uma postura estratégica constante. Um dia, enquanto organizava o escritório com Paulo, Kelly encontrou cartas antigas e documentos que sugeriam segredos familiares profundos. A curiosidade a levou a ler discretamente alguns trechos, mas o olhar intenso de Paulo interrompeu imediatamente sua ação. Ele não disse uma palavra, mas o silêncio carregava advertência e reprovação. Kelly percebeu que havia limites claros, ainda que invisíveis, que não deveriam ser ultrapassados. A experiência reforçou sua percepção de que a fazenda não era apenas uma residência, mas um território de poder, manipulação e segredos cuidadosamente guardados. O relacionamento com Paulo continuava a evoluir, misturando tensão, desejo e vulnerabilidade. Durante um passeio pelos jardins, ele começou a compartilhar lembranças de sua juventude e momentos de dificuldade que moldaram sua personalidade. Kelly percebeu que por trás do homem imponente e autoritário havia camadas de fragilidade e humanidade que apenas intensificavam a atração que sentia. Cada palavra e gesto dele foi calculado, misturando autenticidade com manipulação, deixando-a constantemente dividida entre confiança e desconfiança. Enquanto isso, a observação de Carla tornava-se cada vez mais estratégica. Ela parecia testar a resistência de Kelly, avaliando sua capacidade de lidar com Paulo e com as complexidades da família. Comentários enigmáticos sobre passado, presentes e segredos ocultos aumentavam a sensação de vigilância constante. Kelly compreendeu que não poderia se permitir distrações emocionais e que cada gesto e reação precisavam ser cuidadosamente calculados. A mistura de sedução, controle e tensão emocional criava um ambiente quase opressivo, exigindo dela atenção e discernimento extremos. As crianças, embora proporcionassem momentos de leveza, também se tornavam instrumentos sutis nas dinâmicas da casa. Seus comportamentos e perguntas frequentemente refletiam os conflitos e tensões ao redor, lembrando Kelly da necessidade de equilíbrio emocional e de sensibilidade constante.
Cada sorriso, cada gesto de afeto ou questionamento podia carregar múltiplos significados, afetando não apenas a relação com elas, mas também a percepção de Paulo e de Carla sobre sua postura e confiabilidade. Um incidente inesperado com um dos empregados trouxe à tona a complexidade das relações na fazenda. Conversas sussurradas, olhares trocados e reações rápidas revelaram que havia muito mais acontecendo por trás das cenas cotidianas do que Kelly poderia perceber. Segredos, interesses e disputas de poder circulavam silenciosamente, e a jovem babá percebeu que precisava agir com cautela e estratégia para manter sua posição e proteger sua integridade. O ambiente, embora aparentemente calmo, estava carregado de tensão e intriga. A sedução de Paulo atingiu novos níveis quando ele a convidou para ajudá-lo a revisar documentos importantes na biblioteca à noite. A iluminação suave das lâmpadas e velas criava sombras delicadas que realçavam a intimidade do momento. Ele alternava instruções profissionais com comentários pessoais, observando cada reação de Kelly. A mistura de poder e vulnerabilidade nos gestos dele faziam com que ela se sentisse emocionalmente envolvida e, ao mesmo tempo, consciente do risco de se deixar levar. Cada palavra, cada toque, cada gesto era uma lição de controle e sedução. Enquanto os dias se desenrolavam, Kelly começou a perceber que sua vida havia mudado de maneira irreversível desde que chegara à fazenda. O que parecia um simples emprego se transformou em um complexo jogo de poder, desejo e manipulação emocional. Cada interação, cada gesto e cada palavra tinham o potencial de alterar sua posição e influenciar sua segurança emocional. A consciência disso aumentava sua vigilância, mas também fortalecia sua determinação em enfrentar os desafios e manter sempre atenta aos sinais e os perigos que surgiam a cada momento. A sedução de Paulo atingiu novos níveis quando ele a convidou para ajudá-lo a revisar documentos importantes na biblioteca à noite. A iluminação suave das lâmpadas e velas criava sombras delicadas que realçavam a intimidade do momento. Ele alternava instruções profissionais com comentários pessoais, observando cada reação de Kelly. A mistura de poder e vulnerabilidade nos gestos dele faziam com que ela se sentisse emocionalmente envolvida e, ao mesmo tempo, consciente do risco de se deixar levar. Cada palavra, cada toque, cada gesto era uma lição de controle e sedução. Enquanto os dias se desenrolavam, Kelly começou a perceber que sua vida havia mudado de maneira irreversível desde que chegara à fazenda. O que parecia um simples emprego se transformou em um complexo jogo de poder, desejo e manipulação emocional. Cada interação, cada gesto e cada palavra tinham o potencial de alterar sua posição e influenciar sua segurança emocional. A consciência disso aumentava sua vigilância, mas também fortalecia sua determinação em enfrentar os desafios e manter sempre atenta aos sinais e os perigos que surgiam a cada momento. A sedução de Paulo atingiu novos níveis quando ele a convidou para ajudá-lo a revisar documentos importantes na biblioteca à noite. A iluminação suave das lâmpadas e velas criava sombras delicadas que realçavam a intimidade do momento. Ele alternava instruções profissionais com comentários pessoais, observando cada reação de Kelly. A mistura de poder e vulnerabilidade nos gestos dele faziam com que ela se sentisse emocionalmente envolvida e, ao mesmo tempo, consciente do risco de se deixar levar. Cada palavra, cada toque, cada gesto era uma lição de controle e sedução. Ao final da sexta semana, Kelly refletiu sobre a intensidade das experiências vividas. O ambiente da fazenda Morro do Salto, com sua mistura de beleza natural, luxo e tensão emocional, havia se tornado um palco onde desejos, segredos e manipulação coexistiam. Cada gesto de Paulo, cada intervenção de Carla e cada reação das crianças contribuíam para uma narrativa complexa e imprevisível. Kelly compreendeu que para sobreviver nesse cenário, precisava combinar inteligência emocional, coragem e estratégia, mantendo-se sempre atenta aos sinais e aos perigos que surgiam a cada momento. O início da 7ª semana na fazenda Morro do Salto trouxe consigo uma sensação de inquietação ainda mais intensa. Kelly sentia que a rotina, embora aparentemente organizada, era apenas uma fachada para uma rede de intrigas e manipulações que se estendia em todas as direções. Cada corredor da mansão, cada sala iluminada pelo sol ou pelos candelabros noturnos, parecia carregar uma carga emocional própria, como se a casa estivesse viva e observasse cada gesto, cada palavra e cada pensamento da jovem babá.
A tensão era palpável e a percepção de estar constantemente avaliada aumentava sua vigilância e cautela. Paulo, por sua vez, continuava a exercer seu poder de maneira habilidosa e sutil. Ele alternava momentos de extrema gentileza e atenção com olhares penetrantes e gestos que lembravam a Kelly a posição que ele ocupava, não apenas na propriedade, mas na vida dela. Cada interação era medida, cada toque cuidadosamente calculado para provocar reações emocionais e testar limites. Kelly sentia-se presa entre a atração inegável que sentia por ele e a consciência do perigo que essa proximidade implicava. O jogo emocional conduzido por Paulo tornava-se cada vez mais intenso e envolvente. Carla Nunes aumentava sua vigilância de forma estratégica. A mãe de Paulo, sempre observadora, parecia saber de cada detalhe e intenção, ainda que não se manifestasse diretamente. Comentários enigmáticos sobre reputação, lealdade e moralidade surgiam em momentos sutis, reforçando a necessidade de Kelly de agir com prudência. Cada gesto da jovem era analisado, cada palavra interpretada, e a linha entre confiança e desconfiança tornava-se ainda mais tênue. A presença de Carla era uma constante lembrança de que a sedução e o poder de Paulo não eram os únicos elementos a serem considerados. Em um dia particularmente quente, Paulo convidou Kelly para acompanhá-lo em um passeio pelos campos da fazenda. O céu estava tingido de tons alaranjados e vermelhos, e a brisa leve carregava o cheiro da terra recém-arada. Enquanto caminhavam lado a lado, Paulo começou a compartilhar lembranças de sua juventude, momentos de desafio e decisões que moldaram sua vida. Cada palavra era escolhida cuidadosamente, misturando vulnerabilidade e autoridade, permitindo que Kelly visse camadas de sua personalidade que raramente eram expostas. A atração que sentia por ele aumentava, mas também crescia a consciência de que cada gesto podia ter intenções ocultas. Enquanto isso, pequenos acontecimentos internos da fazenda começavam a gerar tensão. Conversas interrompidas, olhares trocados entre empregados e portas fechadas abruptamente indicavam que nem tudo estava sob controle. Kelly percebeu que havia segredos maiores, envolvendo não apenas questões financeiras, mas também conflitos familiares e antigos ressentimentos. A babá compreendeu que cada detalhe observado poderia ajudá-la a decifrar a complexa dinâmica da família Nunes e a se proteger emocionalmente em um ambiente tão carregado de tensão. A sedução de Paulo se intensificava à medida que ele mostrava um equilíbrio delicado entre atenção e domínio. Um simples elogio, um sorriso discreto ou um comentário aparentemente inocente carregavam consigo uma força emocional que fazia Kelly se sentir simultaneamente segura e vulnerável. Cada interação se tornava um teste de resistência emocional e a jovem babá precisou desenvolver habilidades de autocontrole e discernimento para lidar com os sentimentos que surgiam e com a manipulação sutil do milionário. A tensão atingiu um ponto crítico quando Carla Nunes decidiu intervir diretamente em uma situação aparentemente simples envolvendo as crianças. Suas palavras foram carregadas de ironia e alerta velado. Lembre-se, Kelly, nem tudo que parece afeto é apenas carinho. A frase, ao mesmo tempo enigmática e ameaçadora, fez com que a jovem percebesse que sua posição na casa não era apenas de cuidado, mas também de constante avaliação e julgamento. Cada passo, cada gesto, cada decisão eram observados e potencialmente interpretados para testar sua lealdade e resistência emocional. Ao longo da semana, Kelly começou a perceber que o perigo não estava apenas na manipulação emocional de Paulo, mas também nos segredos ocultos que permeavam a vida da família. Documentos antigos, conversas sussurradas e detalhes aparentemente insignificantes começaram a criar um mosaico de mistério e tensão. A babá compreendeu que cada detalhe observado poderia ajudá-la a decifrar a complexa dinâmica da família Nunes e a se proteger emocional e socialmente em um ambiente tão carregado de tensão. A sedução de Paulo se intensificava à medida que ele mostrava um equilíbrio delicado entre atenção e domínio. Um simples elogio, um sorriso discreto ou um comentário aparentemente inocente carregavam consigo uma força emocional que fazia Kelly se sentir simultaneamente segura e vulnerável. Cada interação se tornava um teste de resistência emocional e a jovem babá precisou desenvolver habilidades de autocontrole e discernimento para lidar com os sentimentos que surgiam e com a manipulação sutil do milionário.
A tensão atingiu um ponto crítico quando Carla Nunes decidiu intervir diretamente em uma situação aparentemente simples envolvendo as crianças. Suas palavras foram carregadas de ironia e alerta velado. Lembre-se, Kelly, nem tudo que parece afeto é apenas carinho. A frase, ao mesmo tempo enigmática e ameaçadora, fez com que a jovem percebesse que sua posição na casa não era apenas de cuidado, mas também de constante avaliação e julgamento. Cada passo, cada gesto, cada decisão eram observados e potencialmente interpretados para testar sua lealdade e resistência emocional. Ao longo da semana, Kelly começou a perceber que o perigo não estava apenas na manipulação emocional de Paulo, mas também nos segredos ocultos que permeavam a vida da família. Documentos antigos, conversas sussurradas e detalhes aparentemente insignificantes começaram a criar um mosaico de mistério e tensão. A babá compreendeu que a fazenda não era apenas um local de trabalho, mas um cenário repleto de intrigas, sedução e desafios que exigiam estratégia, inteligência e coragem. Cada decisão tomada podia afetar não apenas seu bem-estar emocional, mas também sua segurança e reputação. A crescente proximidade com Paulo tornou-se ainda mais complexa quando ele a convidou para uma noite de revisão de documentos na biblioteca da mansão. A iluminação suave criava sombras que realçavam a intimidade do espaço, e a alternância de instruções profissionais com comentários pessoais reforçava a tensão emocional. Kelly sentiu novamente o efeito magnético da presença dele, percebendo que a combinação de vulnerabilidade e poder era uma arma sutil capaz de envolver e confundir seus sentimentos. Cada palavra e gesto eram cuidadosamente calculados, mantendo-a emocionalmente presa e fascinada ao mesmo tempo. Enquanto os dias avançavam, Kelly percebeu que sua vida havia mudado de forma definitiva desde que chegara à fazenda. O que parecia um emprego simples transformou-se em um jogo complexo de poder, sedução, manipulação e segredos familiares. Cada interação, cada gesto e cada palavra tinha o potencial de alterar sua posição e influenciar seu futuro. A consciência disso aumentava sua vigilância, mas também fortalecia sua determinação em enfrentar os desafios, preservando sua integridade e buscando compreender plenamente os mistérios que cercavam Paulo, sua mãe e toda a fazenda Morro do Salto. A 8ª semana na fazenda Morro do Salto trouxe consigo uma tensão quase palpável. Kelly já havia se acostumado com a rotina intensa e as sutilezas do jogo emocional imposto por Paulo, mas algo naquela semana parecia diferente, mais carregado, mais urgente. Cada gesto do milionário, cada olhar calculado, parecia ter intenções ainda mais profundas, e a jovem babá sentia que estava à beira de uma revelação que poderia mudar completamente sua percepção da fazenda e de todos que viviam ali. Durante a manhã, enquanto cuidava das crianças no amplo jardim, Kelly percebeu que alguns empregados agiam de maneira estranhamente cautelosa. Sussurros interrompidos, olhares furtivos e movimentos rápidos sugeriam que algo estava sendo escondido. A sensação de que havia segredos ocultos a cada passo aumentava sua ansiedade. Ela começou a observar detalhes antes despercebidos, portas que eram trancadas sem motivo aparente, conversas cortadas abruptamente quando ela se aproximava e objetos aparentemente deslocados. A percepção de que não estava apenas sendo testada emocionalmente, mas também inserida em um ambiente de mistério e potencial perigo, aumentava a tensão de cada instante. Paulo, por sua vez, continuava a exercer seu controle de maneira sofisticada. Em um momento, enquanto a ajudava a organizar documentos na biblioteca, sua proximidade física se tornou mais intensa. Ele falava com uma voz suave, quase hipnótica, alternando elogios e comentários sugestivos, deixando Kelly em um estado de alerta constante. A sensação de vulnerabilidade emocional, misturada à atração crescente, criava um conflito interno intenso. Ela sabia que cada gesto dele carregava duplo significado, parte cuidado genuíno, parte manipulação, e precisava discernir cuidadosamente entre os dois. Carla Nunes também intensificava sua presença estratégica. Ela começou a criar situações que testavam diretamente a capacidade de Kelly de lidar com tensão e conflitos emocionais. Em uma dessas ocasiões, a mãe de Paulo fez comentários enigmáticos sobre reputação e intenções, insinuando que nem tudo era transparente na fazenda.
Cuidado com o que você observa, Kelly. Nem sempre a verdade é evidente para os olhos apressados, disse Carla, com um tom que misturava advertência e desafio. As palavras ecoaram na mente da jovem, lembrando-a de que a vigilância constante não vinha apenas de Paulo, mas de todos que ocupavam aquele ambiente. Durante a tarde, Kelly descobriu mais pistas sobre os segredos ocultos da fazenda. Enquanto organizava antigos arquivos na sala de administração, encontrou documentos que indicavam transações financeiras suspeitas e correspondências que sugeriam conflitos familiares antigos. A curiosidade a impulsionou a investigar discretamente, mas o perigo de ser descoberta era constante. A cada nova informação, a sensação de que estava entrando em um território perigoso e cheio de segredos aumentava, reforçando a necessidade de cautela e estratégia. O relacionamento com Paulo continuava a se aprofundar, mas agora de forma mais intensa e confusa. Durante um passeio pelo campo, ele começou a compartilhar memórias dolorosas, revelando traumas e decisões difíceis do passado. Kelly sentiu-se profundamente conectada à vulnerabilidade dele, mas ao mesmo tempo mais consciente de que essa exposição emocional também fazia parte de seu método de manipulação. A linha entre intimidade genuína e controle emocional tornou-se cada vez mais tênue, tornando difícil para ela distinguir verdade de estratégia. Carla Nunes também intensificava sua presença estratégica. Ela começou a criar situações que testavam diretamente a capacidade de Kelly de lidar com tensão e conflitos emocionais. Em uma dessas ocasiões, a mãe de Paulo fez comentários enigmáticos sobre reputação e intenções, insinuando que nem tudo era transparente na fazenda. Cuidado com o que você observa, Kelly. Nem sempre a verdade é evidente para os olhos apressados, disse Carla, com um tom que misturava advertência e desafio. As palavras ecoaram na mente da jovem, lembrando-a de que a vigilância constante não vinha apenas de Paulo, mas de todos que ocupavam aquele ambiente. Durante a tarde, Kelly descobriu mais pistas sobre os segredos ocultos da fazenda. Enquanto organizava antigos arquivos na sala de administração, encontrou documentos que indicavam transações financeiras suspeitas e correspondências que sugeriam conflitos familiares antigos. A curiosidade a impulsionou a investigar discretamente, mas o perigo de ser descoberta era constante. A cada nova informação, a sensação de que estava entrando em um território perigoso e cheio de segredos aumentava, reforçando a necessidade de cautela e estratégia. O relacionamento com Paulo continuava a se aprofundar, mas agora de forma mais intensa e confusa. Durante um passeio pelo campo, ele começou a compartilhar memórias dolorosas, revelando traumas e decisões difíceis do passado. Kelly sentiu-se profundamente conectada à vulnerabilidade dele, mas ao mesmo tempo mais consciente de que essa exposição emocional também fazia parte de seu método de manipulação. A linha entre intimidade genuína e controle emocional tornou-se cada vez mais tênue, tornando difícil para ela distinguir verdade de estratégia. Enquanto a semana avançava, um incidente inesperado aumentou a tensão. Uma das crianças se machucou levemente enquanto brincava, e a reação de Paulo revelou um lado mais humano e protetor, mas também controlado. Ele se aproximou de Kelly para explicar como lidar com a situação, misturando orientação prática e gestos de proximidade emocional. A intensidade do momento fez com que Kelly se sentisse ainda mais presa à influência dele, percebendo que cada evento aparentemente trivial poderia ser usado para reforçar o controle e criar laços emocionais complexos. A percepção de que algo maior e mais perigoso estava acontecendo se tornou ainda mais clara quando ouviu conversas fragmentadas entre funcionários. Palavras como problema, segredo e interesse surgiam de forma interrompida, sugerindo que havia intrigas ocultas e potenciais ameaças dentro da própria fazenda. Ela compreendeu que sua vida e segurança estavam cada vez mais entrelaçadas com os eventos e decisões da família Nunes, e que qualquer descuido poderia resultar em consequências sérias. Durante a noite, Kelly foi novamente chamada para ajudar Paulo com documentos na biblioteca. A iluminação suave e a atmosfera silenciosa criavam um cenário de tensão intensa. Ele alternava instruções profissionais com comentários pessoais, carregados de emoção, observando cada reação dela com atenção quase obsessiva. A mistura de desejo, controle e vulnerabilidade emocional era quase irresistível, e Kelly sentia que cada gesto e palavra poderiam definir seu lugar naquele ambiente complexo e perigoso.
Ao final desta 8ª semana, a jovem babá percebeu que estava envolvida em um cenário muito maior do que imaginava. A fazenda Morro do Salto não era apenas um local de trabalho, mas um palco de manipulação, segredos e sedução. Cada ação de Paulo, cada intervenção de Carla e cada reação das crianças contribuíam para um jogo complexo de poder e emoções. Kelly compreendeu que precisaria de inteligência emocional, coragem e estratégia para enfrentar os desafios que continuavam a se intensificar, mantendo-se alerta ao perigo que agora parecia mais próximo do que nunca. A 9ª semana na fazenda Morro do Salto trouxe consigo uma tensão quase insuportável. Kelly sentia que cada passo que dava estava sendo observado, cada gesto analisado e cada palavra interpretada por Paulo, Carla e até pelos empregados da fazenda. A percepção de que nada ali era casual aumentava seu estado de alerta, fazendo com que até mesmo tarefas rotineiras se transformassem em exercícios de atenção e estratégia. A jovem babá sabia que qualquer deslize poderia ser explorado, e a consciência disso aumentava a pressão sobre seus pensamentos e ações. Na manhã de segunda-feira, enquanto organizava os brinquedos das crianças, Kelly percebeu olhares furtivos e sussurros interrompidos por parte dos funcionários. Ela começou a entender que havia uma rede de observações silenciosas, uma espécie de vigilância que ia além de Paulo e Carla. Cada detalhe, cada comportamento e cada interação podia ser reportado ou usado como moeda de influência. Essa percepção aumentava seu senso de cautela, mas também despertava uma determinação silenciosa. Ela precisava sobreviver e se proteger, aprendendo a interpretar os sinais que surgiam de todos os lados. Paulo, cada vez mais próximo e intenso, continuava a conduzir a relação com uma mistura de cuidado e manipulação. Em um passeio pelo jardim ao entardecer, ele começou a falar sobre decisões financeiras e estratégicas da fazenda, mas rapidamente misturou lembranças pessoais e comentários sobre suas expectativas em relação a Kelly. A alternância entre profissionalismo, sedução e controle emocional criava uma tensão constante, deixando-a ao mesmo tempo fascinada e apreensiva. A jovem babá percebia que cada gesto e palavra dele tinha múltiplas camadas de significado, exigindo atenção constante. Carla Nunes, observadora e estratégica, continuava a testar limites e capacidades de Kelly. Comentários velados sobre reputação, integridade e intenção surgiam em momentos inesperados, lembrando que a jovem estava inserida em um ambiente de constante avaliação. A percepção de que não poderia confiar apenas na própria intuição aumentava sua necessidade de cautela e análise detalhada de cada situação. Cada interação, por menor que fosse, podia ter consequências inesperadas, e Kelly aprendeu a medir palavras e ações com precisão. Um incidente envolvendo uma das crianças trouxe à tona a complexidade emocional do relacionamento com Paulo. Durante um momento de distração, a criança quase sofreu um pequeno acidente e Paulo reagiu com intensidade protetora. Ele a aproximou de Kelly para orientá-la, misturando instruções práticas com gestos de proximidade e comentários pessoais. A situação deixou claro que a mistura de vulnerabilidade e poder de Paulo não era apenas uma estratégia, mas também uma extensão de sua personalidade complexa. Kelly sentiu novamente a força magnética da presença dele, sabendo que seu coração e mente estavam cada vez mais entrelaçados com a dinâmica emocional do milionário. Ao longo da semana, Kelly começou a descobrir pistas sobre conflitos e segredos mais profundos. Conversas fragmentadas entre empregados, portas fechadas com pressa e documentos antigos revelavam que havia disputas e interesses ocultos na fazenda que iam muito além do que ela poderia imaginar. A babá percebeu que estava lidando com um ambiente em que informação era poder e onde cada passo errado poderia ser fatal, emocional ou socialmente. A tensão aumentava à medida que ela tentava decifrar o que era verdadeiro, o que era manipulação e o que permanecia escondido sob camadas de sigilo. A relação com Paulo tornou-se ainda mais complexa quando ele a convidou para trabalhar na biblioteca à noite. A iluminação suave criava sombras dramáticas e cada gesto, cada toque, cada palavra parecia carregado de significado. Ele alternava instruções profissionais com comentários íntimos, aumentando a tensão emocional e a sensação de proximidade irresistível.
Kelly sentia que estava constantemente sendo testada, não apenas em suas capacidades práticas como babá, mas em sua resistência emocional e em sua habilidade de manter limites diante da manipulação e do charme de Paulo. Enquanto isso, a presença de Carla tornava-se mais estratégica. Em uma conversa aparentemente casual na cozinha, a mãe de Paulo mencionou com uma leve ironia que nem todos os segredos são revelados e nem todos os aliados são confiáveis. A frase, carregada de insinuações, fez Kelly refletir sobre a complexidade da rede de poder na fazenda. Cada gesto de Carla parecia projetado para reforçar a necessidade de vigilância e inteligência emocional, lembrando que na fazenda Morro do Salto nada era simples ou transparente. Ao longo de toda essa tensão, Kelly percebeu também mudanças sutis em si mesma. Sua percepção emocional estava mais aguçada, sua capacidade de análise e interpretação se tornava mais refinada e sua determinação em proteger sua integridade crescia. Ela sabia que a sedução de Paulo, os testes de Carla e os segredos ocultos da fazenda não poderiam ser ignorados. Precisaria aprender a equilibrar emoção e racionalidade, desejo e prudência para sobreviver ao ambiente carregado de manipulação, sedução e perigo iminente. A semana avançava e a sensação de perigo real tornou-se mais evidente. Um empregado comentou de forma quase inconsciente que havia acontecimentos recentes que poderiam mudar tudo na fazenda, deixando Kelly alerta e preocupada. Cada interação, cada passo e cada decisão precisavam ser cuidadosamente ponderados. A babá compreendeu que a tensão e o risco estavam aumentando e que era apenas uma questão de tempo até que os segredos mais profundos viessem à tona, colocando sua vida e sua segurança emocional em teste constante. Ao final da 9ª semana, Kelly refletiu sobre sua trajetória desde que chegara à fazenda Morro do Salto. O que começou como um emprego simples se transformou em um cenário de manipulação, sedução, tensão emocional e segredos familiares complexos. Cada gesto de Paulo, cada intervenção de Carla e cada reação das crianças contribuíam para uma rede intrincada de poder e emoções. Ela compreendeu que precisaria de coragem, inteligência emocional e estratégia para enfrentar os desafios que se aproximavam, mantendo-se alerta ao perigo que agora parecia mais real do que nunca. A 10ª semana na fazenda Morro do Salto trouxe consigo uma tensão quase insuportável, misturando medo, desejo e revelações que ameaçavam mudar para sempre a vida de Kelly. Ela já estava mais alerta do que nunca, sentindo que cada passo, cada gesto e cada palavra tinham consequências imediatas. Paulo continuava a alternar momentos de extrema proximidade e gentileza com sinais de controle silencioso, mantendo Kelly emocionalmente envolvida, mas consciente do perigo que cercava suas decisões. Cada olhar dele, cada toque quase imperceptível, reforçava a sensação de que a jovem estava no centro de um jogo muito maior do que podia compreender. Carla Nunes, observadora e estratégica, intensificava sua presença, testando os limites de Kelly e avaliando a capacidade da jovem de lidar com tensão e manipulação. Em diversas ocasiões, comentários enigmáticos sobre lealdade, reputação e segredos ocultos surgiam, lembrando que nada na fazenda era simples ou transparente. Kelly percebeu que sua sobrevivência emocional e social dependia de sua capacidade de interpretar sinais, agir com prudência e manter o equilíbrio entre emoção e racionalidade. A presença constante de Carla era um lembrete de que nem todo desafio vinha diretamente de Paulo. A mãe dele era igualmente poderosa e estratégica. Durante a semana, pequenos eventos começaram a revelar segredos que haviam sido cuidadosamente escondidos. Kelly descobriu documentos antigos, cartas e relatos que sugeriam disputas familiares complexas, interesses financeiros obscuros e tensões acumuladas ao longo de anos. Cada descoberta aumentava a sensação de perigo iminente, mas também despertava uma determinação silenciosa. A jovem precisava entender toda a extensão da situação para preservar sua integridade. A fazenda não era apenas um local de trabalho, era um campo de batalha emocional e estratégico, onde cada passo precisava ser medido com precisão. O relacionamento com Paulo atingiu um ponto crítico quando ele a convidou para caminhar pelo jardim ao entardecer.
O céu, tingido de tons dourados e alaranjados, criava uma atmosfera quase cinematográfica, realçando a intensidade do momento. Paulo começou a compartilhar memórias profundas, revelando traumas, escolhas difíceis e segredos que até então estavam ocultos. A vulnerabilidade que ele mostrava misturava-se à manipulação sutil, criando um ambiente emocional carregado de tensão. Kelly sentiu-se simultaneamente atraída, vulnerável e consciente de que cada gesto dele tinha múltiplos significados. Enquanto caminhavam, uma conversa inesperada com Carla ocorreu. A mãe de Paulo, aparentemente casual, fez comentários estratégicos sobre confiança e intenções, insinuando que nem todos eram verdadeiramente leais ou transparentes. Kelly percebeu que estava sendo testada em múltiplos níveis, não apenas pela sedução e controle de Paulo, mas também pela habilidade de interpretar os sinais e agir com inteligência em meio às armadilhas emocionais e familiares. A jovem começou a perceber que sua capacidade de sobrevivência dependia de equilíbrio emocional, discernimento e coragem. No decorrer da semana, um incidente com um dos empregados trouxe à tona a gravidade dos segredos escondidos. Conversas interceptadas e atitudes suspeitas indicavam que havia interesses ocultos dentro da própria fazenda, ameaçando não apenas a estabilidade financeira da propriedade, mas também a segurança emocional de Kelly. Ela compreendeu que sua situação era mais delicada do que jamais imaginara e que precisava agir com cautela, planejando cada movimento e avaliando cuidadosamente a confiança que podia depositar em cada pessoa ao redor. Paulo continuava a exercer uma influência magnética sobre Kelly. Durante uma noite de revisão de documentos na biblioteca, a tensão emocional atingiu seu ápice. A iluminação suave criava sombras dramáticas e cada gesto, cada palavra, cada toque quase imperceptível reforçava a mistura de sedução, vulnerabilidade e controle psicológico. Kelly sentia-se simultaneamente atraída, vulnerável e consciente de que cada gesto dele tinha múltiplos significados. Enquanto caminhavam, uma conversa inesperada com Carla ocorreu. A mãe de Paulo, aparentemente casual, fez comentários estratégicos sobre confiança e intenções, insinuando que nem todos eram verdadeiramente leais ou transparentes. Kelly percebeu que estava sendo testada em múltiplos níveis, não apenas pela sedução e controle de Paulo, mas também pela habilidade de interpretar os sinais e agir com inteligência em meio às armadilhas emocionais e familiares. A jovem começou a perceber que sua capacidade de sobrevivência dependia de equilíbrio emocional, discernimento e coragem. No decorrer da semana, um incidente com um dos empregados trouxe a gravidade dos segredos escondidos. Conversas interceptadas e atitudes suspeitas indicavam que havia interesses ocultos dentro da própria fazenda, ameaçando não apenas a estabilidade financeira da propriedade, mas também a segurança emocional de Kelly. Ela compreendeu que sua situação era mais delicada do que jamais imaginara e que precisava agir com cautela, planejando cada movimento e avaliando cuidadosamente a confiança que podia depositar em cada pessoa ao redor. Paulo continuava a exercer uma influência magnética sobre Kelly. Durante uma noite de revisão de documentos na biblioteca, a tensão emocional atingiu seu ápice. A iluminação suave criava sombras dramáticas, e cada gesto, cada palavra, cada toque quase imperceptível reforçava a mistura de sedução, vulnerabilidade e controle psicológico. Kelly sentia-se presa entre o fascínio irresistível por ele e a necessidade de preservar sua autonomia e segurança. O jogo emocional tornava-se cada vez mais intenso e cada decisão dela precisava equilibrar desejo e prudência. A aproximação do desfecho da narrativa trouxe ainda mais clareza sobre as intenções de cada personagem. Kelly percebeu que a manipulação, os segredos e os testes não eram apenas sobre ela, mas também sobre o poder, a lealdade e as ambições dentro da família Nunes. Cada interação, cada gesto e cada palavra carregavam múltiplos significados, e a capacidade de interpretar e reagir adequadamente tornou-se essencial para sua sobrevivência emocional e social. A tensão atingiu seu ponto máximo, criando um cenário onde desejo, perigo e revelações se entrelaçavam de maneira complexa. Na reta final da semana, a jovem babá tomou decisões estratégicas que mostraram sua evolução. Ela começou a agir com mais assertividade, equilibrando a necessidade de proteger sua integridade com a habilidade de navegar nas complexas relações da fazenda.
As interações com Paulo passaram a envolver maior clareza de limites, enquanto sua percepção sobre Carla e os segredos ocultos se tornava mais aguçada. Kelly percebeu que, embora ainda houvesse riscos, ela estava se tornando cada vez mais capaz de enfrentar os desafios emocionais e estratégicos que surgiam. Ao final da 10ª semana, Kelly refletiu sobre a transformação que havia vivido. O que começou como um emprego aparentemente simples, evoluiu para um cenário repleto de sedução, manipulação, tensão emocional e segredos familiares profundos. Cada gesto de Paulo, cada intervenção de Carla e cada reação das crianças contribuíram para a construção de uma rede complexa de poder e emoções. A jovem compreendeu que sua sobrevivência exigia inteligência emocional, coragem, discernimento e estratégia, e que estava agora mais preparada do que nunca para enfrentar os desafios que continuariam a surgir. O último dia da semana trouxe um silêncio carregado de expectativa. Kelly observava o horizonte do alto da varanda, refletindo sobre tudo o que vivenciara. Os jogos emocionais, as manipulações sutis, os segredos revelados e os perigos enfrentados. Ela sabia que, embora o futuro permanecesse incerto, havia adquirido força, inteligência e resiliência suficientes para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A fazenda Morro do Salto, com sua beleza, mistério e tensão, deixaria marcas profundas, mas também havia transformado Kelly em alguém capaz de navegar pelos desafios da vida com coragem e estratégia.